Olá, Leão, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosana. Vamos ver a leitura da sua semana. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma leitura. Também lembro a vocês que aqui é uma leitura geral, pode ser que não ressoe com a sua energia dessa vez, e se isso acontecer, não força nenhuma informação. Dá uma olhada nas leituras passadas, outros signos fortes aí do seu mapa, ou se algum título te chamar a atenção, pode ser que tenha uma mensagem ali para você. Boa sorte, Leão. Vou começar com as cartas de oráculo para nossa leitura. Mensagem para o signo de Leão. Mensagem para Leão. Mensagem para Leão. Mensagem para Leão. Vamos lá, Leão. Conhecimento. Deixe-me conectar com o que há acima e abaixo. Deixe o conhecimento dos ancestrais fluir. O limiar e a tartaruga. Leão, a gente está num momento de divisa, de uma escolha, e é como se um momento de novas oportunidades se estendessem na frente de vocês. Eu sinto aqui que pode ter muita conexão com o campo espiritual. É como se você estivesse prestes a entrar nesse caminho, e eu sinto que é um caminho de muita profundidade, como se realmente tivesse um chamado da sua ancestralidade para que você se conecte mais com essa área da sua vida. Para alguns pode ser simplesmente se conectar com a espiritualidade, para outros vai se aprofundar. É como se tivesse uma herança aqui dessa ancestralidade. Me veio muita imagem de você assumindo a direção de algum lugar, você assumindo uma liderança, né? Você trabalhando com a espiritualidade, às vezes resgatando dons aí dos seus antepassados, inclusive. A carta da tartaruga, ela remete muito a essa questão de que a tartaruga anda para qualquer lugar com a casa dela, né? Então me remeteu aqui a uma energia de que você carrega essa sabedoria e esse conhecimento com você o tempo todo. Então, talvez muitos de vocês estejam começando a sentir esse chamado, esse momento de divisa. E aqui esse limiar, ele está falando de um começo diferente. Não é qualquer escolha, não é qualquer linha que você está cruzando. Aqui é uma linha que remete muito a uma iniciação. Então, muitos de vocês podem... E nessa iniciação, uma parte de nós fica para trás. Aquilo que a gente sabia sobre a gente, aquilo que a gente dava como certo, fica para trás. Para poder dar espaço para uma nova versão sua nascer. Essa nova versão é necessária para transmitir qualquer que seja esse conhecimento que quer vir através de vocês. E aqui, óbvio que isso gera uma série de sentimentos. Isso gera uma série de inseguranças. Você está pisando em território novo, desconhecido, que parece que está se desfazendo abaixo dos seus pés, muitas vezes sem muita clareza, muitas vezes até sem se reconhecer, tá? Mas aqui me diz que tudo o que você aprende, tudo o que precisa ser aprendido vai vir ao longo do caminho, e o que você precisa é dar o primeiro passo. Vamos passar aqui para o tarô para aprofundar nessas energias. Vamos ver com o Moonchild para a energia de Leão. Do que estamos falando aqui? 5 de espadas. A justiça. Os amantes.
com 4 de pentáculos. Fundo do deck a gente tem 4 de copas invertido. Eu sinto que aqui a gente está lidando e está enxergando quais são os bloqueios para esse novo momento, para essa iniciação, para isso que se apresenta. Então aqui a gente vai lidar com muitas questões mentais, com muitas verdades absolutas, crenças, coisas que a gente deu como verdadeiras e que a gente colocou acima de nós mesmos, no sentido de que definem quem somos, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente considera certo e errado. A gente vê aqui com esse 5 de espadas, essa mulher sentada diante dessas espadas diante dela. É ela que está dando força para essas vozes. Ela que está deixando essas vozes serem maiores do que ela. Isso aqui é um conflito mental, são vozes que falam aí com você, mas elas são realmente reflexo da nossa criação, da nossa sociedade, das coisas que a gente deu como certas durante muito tempo. Aqui com a justiça, me veio muito forte a imagem aqui da espada. Me fala de um momento de clareza, desse momento de verdade, desse momento de inspiração, inclusive. Parece aqui uma sensação de que as coisas são finalmente colocadas nos eixos. Só que isso aqui não é imposto em cima de você, Leão. Você tem uma escolha. E a carta dos amantes me reforça essa escolha. É o momento que a gente escolhe ir para um caminho de maior conexão. Um caminho mais alinhado com a nossa verdade. Um caminho que vai gerar com certeza medo, insegurança, dúvida. Um caminho que às vezes a linha de chegada ainda não está visível, né? Então a gente precisa confiar muito no caminhar, nos passos. Mas é realmente a gente indo de encontro àquilo que está destinado para a gente também. Novamente, essa escolha não é imposta. Você não é obrigado a ir para lugar nenhum. Mas uma vez que você se dá conta que um caminho à sua frente está muito mais conectado com a sua verdade, do potencial de crescimento e evolução que você tem, é muito difícil você ignorar essa oportunidade. 4 de Pentáculos fala para mim daquilo que a gente dá valor, daquilo que a gente considera precioso. Em alguns casos, pode remeter muito a questões materiais, as posses, né? E eu sinto que essa visão de valores, também daquilo que é importante, vai mudar aí dentro de vocês. E é muito bonita essa carta aqui do 4 de copas vindo no fundo do deck, porque ela fala de um momento que a gente está quebrando um estado de estagnação, que a vida está parada, tediosa, que tudo está igual, repetitivo, e a gente quer buscar uma saída. E por vezes a gente não encontra, né? Aqui fala que oportunidades que aparecem nesse momento são a porta para se livrar desse momento de estagnação. O que a gente precisa é coragem para caminhar. Vamos ver com o Videntes da Luz, aprofundando aqui em cada uma dessas mensagens para o signo de Leão. Cinco de espadas do que estamos falando aqui. Pagem de espadas. 8 de copas. Com o enforcado invertido. Todas invertidas. Fundo do deck a gente tem um Ás de espadas. Ok, então a gente está reforçando aqui que todas essas coisas, que essas caraminholas aí na cabeça, são mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Muitas vezes, Leão, a gente até utiliza algum discurso como uma desculpa. Me veio até aqui na mente uma história que eu vi em um curso de educação financeira que eu participei, e nele o professor tinha um exercício que era para precificar os seus sonhos, né? E aí uma pessoa disse que queria morar na Austrália. Mas era muito caro, era muito difícil, era muito longe, enfim, colocou uma série de dificuldades. E o professor pegou, não, vamos ver. Quanto é que é a passagem para a Austrália? Tanto. Quanto é que precisa de visto? Tanto. Quanto é que é uma semana lá de moradia, de alimentação, enfim, e foi listando, né, todos os gastos. No fim, ele chegou num valor. E era um valor que era muito possível para a pessoa conseguir alcançar esse sonho, com organização, claro, mas era possível. Quando esse sonho se tornou possível,
a pessoa começou a arrumar várias outras desculpas. Ela falou, não, mas eu não posso deixar meu trabalho, não, mas a minha família depende de mim, não, mas isso, não, mas aquilo. Então, o que ficou claro ali naquela questão? Ele estava usando a desculpa de não ter dinheiro para nem ir atrás desse sonho. E para encobrir que, na verdade, o medo dele, o apego dele era muito grande em relação a outras coisas. Eu sinto que tem uma energia semelhante aqui. É como se essas historinhas que a gente estivesse contando, a gente sabe que são historinhas. E a gente está usando elas como escudo entre a gente e esse local de novo começo. Talvez porque vai exigir, sim, muita coragem. Talvez porque a gente vai deixar um lugar conhecido. Essa carta aqui também, 4 de copas, ela fala de apego. Então, às vezes a gente tem um apego nas coisas como são. Por mais tediosas que elas sejam, por mais que elas não sejam positivas, só o fato de ser conhecida já deixa a gente confortável o suficiente para não querer mudar. E aqui eu sinto que a mudança está batendo na porta e você está encarando as barreiras que você mesmo coloca entre você e essa mudança. E é um momento que quando você tem essa clareza, você não consegue mais desver. Por isso que essas historinhas começam a emergir. E é por isso que você dá fogo para elas. Porque elas justificam você ficar parado no lugar. E todo esse conjunto de cartas aqui está reforçando essa narrativa em várias áreas da sua vida. Aqui tem uma energia de alguém que pode falar demais e agir pouco. Você não coloca suas ações atrás das suas palavras. Isso aqui também gera uma dispersão de energia muito grande. É como se algumas vezes você, inclusive, quisesse ganhar as coisas na lábia e não com as atitudes. O 8 de copas e o enforcado invertido falam de momentos de estagnação. Momentos que a gente não quer deixar esse passado para trás. Então, muito mais do que a gente vê até o bem e o mal, o bom ou o ruim dessa situação futura, é muito mais a gente enxergar o que está me prendendo nesse passado. Por que eu quero ficar preso nesse passado quando ele claramente já não é mais para você? A justiça invertida, desculpa, a justiça do que estamos falando. As de pentáculos invertido. O julgamento invertido. A morte e renascimento invertido. Fundo do deck a gente tem 8 de paus. Aqui reforça que a gente não está vendo o potencial que esse limiar, que essa escolha, que esse novo momento traz. A gente não consegue ver a dimensão dele. E eu sinto, Leão, que a gente não vai ver. Porque com a sua mente passada, das suas experiências passadas, essa mente aqui que está muito presa no certo, errado, que eu devo, que eu não devo, você não vai conseguir enxergar o potencial dessa situação. É por isso que é necessária uma libertação. Por isso que a carta do limiar veio dizer que uma parte nossa precisa metaforicamente morrer para que outra renasça. Porque é essa outra que vai aproveitar essas oportunidades. A mentalidade antiga, enraizada em outras coisas, ela não consegue chegar nesse lugar novo. A gente está, inclusive, aqui falando desse despertar espiritual. A carta do julgamento fala muito sobre isso. Só que ela tem um detalhe importante, inclusive nessa ilustração. A gente tem essa mulher e a gente tem, é como se fosse a alma dela, né? Essa essência dela saindo para fora, livre, dançando. Quando você reprime este caminho, você também está privando essa parte sua de vir à tona. Talvez, inclusive, Leão, esse seja o medo. Só que quando você faz isso, você também priva as pessoas ao seu redor de aproveitar todas essas suas facetas. Porque aqui você tem muito a acrescentar para as outras pessoas. Só que a gente precisa deixar esse lugar vir à tona. Só que ele precisa de coragem. Para tomar essa decisão, para dar esse passo, é necessário coragem. E aqui tem muito medo até dessa morte metafórica que ia acontecer. Desse eu vir para trás, do que vai emergir depois. E aqui é natural, Leão. Você não é fraco, você não é medroso, covarde por causa disso. Isso é um sentimento comum que todos temos. Todos nós tememos o desconhecido. A gente não sabe o que vai ter nesse outro lado, do outro lado dessa escolha. A gente não sabe que parte nossa vai emergir. E eu acho que aqui tem, no fundo, uma necessidade de controle, né? Porque quando a gente se delimita, é mais fácil controlar. É mais fácil até para os outros colocar a gente numa caixinha. Quando a gente se permite dar um passinho para fora da linha, né?
aí já não dá. Não dá para os outros controlarem a gente e não dá nem pra gente delimitar as situações. Então a gente precisa ter muito mais coragem, a gente precisa ter muito mais jogo de cintura, a gente precisa ter muito mais inteligência emocional para lidar com as coisas. Às vezes a gente tem medo de não dar conta e isso é normal, isso é natural. Mas chega um momento que a gente está se escondendo tanto que a gente deixa de viver. E aqui o 8 de paus, para mim, é um impulsionamento numa direção. Aqui tem uma explosão de energia. É como se tivesse o universo aqui impulsionando você em um caminho. E esse caminho vai ficar absolutamente claro para vocês. E é um caminho de grande possibilidade. É isso que eu falei no início. A escolha existe. Ela é real. Mas um caminho se mostra muito mais disponível, muito mais fluido, muito mais próspero do que outro. Quando você, ou se você decidir ignorá-lo, tem que ser reconhecendo isso também. E tem que ser reconhecendo que às vezes você está ficando no caminho passado por medo. Os amantes, do que estamos falando. A temperança invertida. Cartas pulando aqui. Os amantes. O mago invertido. Com os amantes de novo, ok? Cavaleiro de pentáculos. Me veio uma sensação aqui que um desses medos que essas escolhas podem gerar, talvez seja a perda de uma conexão e a perda de uma parceria. O 10 de pentáculos quase pulou aqui invertido, então às vezes pode até significar a quebra de uma relação, quando você e essa outra pessoa começam a ver que vocês não têm mais nada em comum, né? Depois que essas escolhas são feitas, depois que esse novo eu emerge. Pode existir um medo aqui de perda dessas conexões. Que, novamente, é um medo válido, real, só que quando a gente está mais alinhado com quem a gente mesmo, o que chega pra gente são pessoas mais alinhadas com isso também. Então esse não é um medo que você precisa ter, embora ele seja real e seja justificável. Eu acho interessante porque a carta dos amantes, ela também ela fala muito dessas conexões profundas, né, de alma, que pode ser sim entre duas pessoas, mas pode ser com a gente um novo caminho, um novo trabalho, um novo projeto, com amigos, com a nossa família. Mas ela também ressalta muito o poder da nossa individualidade, de nós como indivíduos. A gente não deixa de ser um indivíduo porque está se relacionando com outros. A gente não deixa de ser um indivíduo porque está partilhando momentos com outros, a nossa energia com outros. Muito pelo contrário. A gente jamais tem que perder de vista o nosso amor próprio. Ele é o amor da nossa vida, não é o outro. Quanto mais conectado e verdadeiro a gente está sendo com a gente, com as nossas intenções, com as nossas vontades, mais verdadeira e forte essa conexão com o outro também fica. Aqui, inclusive, ela pede que você se faça uma pergunta. Você está honrando as suas intenções e as suas vontades na sua relação? As intenções e as vontades do seu parceiro? Quem ele é? Ou você está suprimindo um lado seu para que ele continue sendo aceito, para que ele seja visto? Talvez com medo de que esse outro lado não vai ser tão aceito, não tão acolhido, tá? Porque aqui tá me dando muito essa sensação. Muitas vezes vocês podem estar reprimindo um lado seu, que é extremamente poderoso, porque a gente tem um mago aqui, justamente para manter uma conexão, que talvez não tenha mais a ver com você. Pode ser uma conexão direta com uma pessoa, ou pode ser uma conexão com um momento, com uma forma de ver a vida, de levar a vida, de proceder. Aqui me fala que, no fundo, você pode sim ter uma insegurança naquilo que você oferece. Por isso que, inclusive, você evita algumas mudanças, por isso que você se mantém em locais comuns naquilo que você já conhece. Ali você sabe fazer, ali você sabe lidar. No novo, você não vai saber. E se os outros lá no novo verem que eu não sou tão bom assim? Que o que eu tenho para oferecer não é tão bom assim? Esses parecem ser alguns dos questionamentos que passam aí na cabeça de vocês. E a carta do mago, que fala que a gente tem magia muito forte, diz que aquilo que você alimentar, você cocria. Então precisa uma atenção grande no que está por trás desse apego a esse momento. Existe inclusive um
caminho de cura aqui para acontecer. Porque talvez esse apego às relações e às situações atuais, elas estão escondendo essa falta, elas estão escondendo essa insegurança e esse medo. E isso precisa ser visto, porque se você continuar alimentando essa mentira, se você continua alimentando essa verdade sobre você que não é real, é ela que continua ganhando força. Me vem a energia assim de uma máscara na frente de vocês. 4 de Pentáculos, do que estamos falando aqui. Página de Copas. 7 de Pentáculos. 2 de Paus. Fundo do deck, Rei de Copas. A gente precisa ir em busca de maturidade emocional. E isso passa por um momento de expor a sua vulnerabilidade. Página de Copas conversa muito comigo nesse sentido. Então, quando a gente começa a olhar para dentro e a gente começa a ver o que é realmente importante, o que realmente tem valor pra gente e como eu me sinto valorizado, parece que a conversa muda. Pode inclusive vir uma conversa aqui, muito real, muito honesta, muito sincera, sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que está guardado até há muito tempo. Como você gostaria de ser visto, como você se sente valorizado, tudo isso parece que estava escondido. E aqui, com esse 7 de Pentáculos, me fala que aquelas sementes que a gente tinha medo, aquilo que eu tenho para oferecer, que pode não ser tão bom, você começa a ganhar um pouco mais de confiança nisso. Você começa a enxergar que você tem sim muito a oferecer. E você começa, inclusive, a parar de ter medo da falta. Porque você começa a reconhecer que aquilo que você tem a oferecer é tão bom que vai dar sementes. Com a sua energia, com essa força que você traz de você, você cria algo novo. Então você não tem medo da falta. Requer paciência, requer trabalho de cura, mas o grande aprendizado daqui é você começar a reconhecer que o que você traz para as situações é muito válido, sim. Você, por ser quem é. Não as suas posses, não os seus diplomas, não aquilo que você fez no passado, mas simplesmente você por ser quem é. E eu sinto que isso é o que dá uma mudança enorme de perspectiva para vocês. Essa carta diz que a mudança se aproxima. A gente ainda pode ter medo de dar esses passos, a gente ainda pode ficar inseguro com esse caminho que não está tão claro, mas fazer nada não vai te servir mais. Aqui é o momento para a gente começar a mudar a perspectiva, para a gente começar a olhar lá para fora e começar a se perguntar: o que mais é possível? O que mais é possível? Além daquilo que você já tinha como certo, o que mais eu posso querer? E até existe uma libertação aqui, quando você se permite ser um pouquinho mais verdadeiro, um pouquinho mais vulnerável. Essas perguntas aqui começam a emergir com mais facilidade também. Deixa eu ver aqui com o baralho cigano, uma mensagem final para a energia de Leão. A Lua, o Urso e a Árvore. Aqui a Lua para mim representa a conexão com a nossa intuição. Pode também representar a conexão com a nossa ancestralidade do lado materno. Mas aqui também fala sobre ilusões, fantasias. E é esse mundo de ilusão e fantasia aí que você está se colocando, Leão, tendo ele como verdade. Aqui é um momento onde esse mundo de ilusão ele cai por terra porque a ilusão é revelada. E aqui a gente não consegue desver depois disso. A carta do Urso traz um alerta para talvez as pessoas que você esteja trocando aí a sua energia possam ser aproveitadoras. Elas podem querer você estagnado porque também beneficia a elas. E no fundo elas não estão ali com o seu melhor interesse em mente. Elas estão pensando no lado dela. Aqui também pede um alerta para você ser um pouquinho mais cuidadoso com os seus projetos futuros. Cuidado com quem você fala sobre o que você sobre as oportunidades que estão se apresentando. Nem todo mundo ao seu redor nesse momento tá com o seu melhor em mente, tá?
A carta da árvore, ela me fala de sustentação, ela me fala de estabilidade, ela fala para mim de um cerne. E aqui me remeteu muito à força da sua ancestralidade. Pode ter algum local físico em que sua família morou durante muitas gerações, tem algum local que tem essa representação para você. Estar nesse local, a energia desse local pode te ajudar a tomar suas decisões, a sentir melhor as energias, a entrar num momento maior de clareza, tá? Isso aqui é específico para algumas pessoas. Mas aqui me diz que você está sendo guiado para um local de maior prosperidade, você está sendo guiado por essa ancestralidade também. Para um lugar muito mais próspero e muito frutífero. E aqui veio até como uma conclusão, né? Dessa energia aqui, dessas sementes que você planta, quando você finalmente se dá conta que você tem sim muito a oferecer, olha aqui como vira uma árvore bonita no final, né? Leão, essa foi a sua leitura, espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário, um beijo e até a próxima.